Agora começa a história da missão sionista Mateus 16. Iniciamos o nosso trabalho com um grupo pequeno. Pedi a demissão da igreja onde eu estava, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Fui ao pastor Manuel Maria, que era superintendente, éramos amigos de muitos anos, e entreguei meu pedido de demissão e saí da Quadrangular em 1990. Ali começamos, então, a missão sionista, Mateus 16. Iniciamos com cultos, assim, domésticos. Depois, uma igreja nos emprestou o templo, lá na Cavalhada mesmo, por um tempo. Ele abriu as portas, um determinado dia nos cedeu para fazermos os cultos, onde iniciamos o trabalho da missão sionista, Mateus 16. Ficamos um tempo até que o pastor, amigo, homem de Deus, foi ameaçado porque nos emprestou trabalho, nos emprestou a igreja para fazer o nosso trabalho, tivemos que sair dali. Ali nós conseguimos, numa garagem, que uma irmã nos emprestou, fizemos uma remodelação na garagem, e estávamos lá, o missionista Mateus 16, lá no bairro Cavalhada também, né? Ali no bairro Cavalhada. Bem, ali, como era o nome do bairro? Camaquã, né? Bairro Camaquã. Fizemos nosso trabalho, cresceu, vieram pessoas boas, sinceras, nos ajudaram, as pessoas vinham para aprender, porque a gente sempre estávamos dando cursos. E até a Vivian Lusato, essa amada irmã, né, professora de hebraico, começamos a oferecer o curso da língua hebraica e as pessoas foram enriquecidas com o conhecimento, logo aprenderam a escrever e a ler em hebraico em pouco tempo, pela clareza com que Vivian dava suas aulas. Ficou na história esse fato, que foi maravilhoso, né? E outros obreiros, músicos, né? O trabalho foi crescendo, né? E depois nós alugamos uma casa, uma casinha bem velha, nesse bairro, né? E ali o trabalho foi crescendo, compramos equipamento de som, né? Mas o trabalho sempre com dificuldade. Não tínhamos bancos, não tinha púlpito, né? É, e eu até fui falar com um primo meu, né, que hoje já falecido, né, dono da Soberana dos Móveis, e eu falei, ô Marquinho, a gente precisa de uma mesa para púlpito, umas 50 cadeiras. Ah, eu te dou, sem problema. Era uma pessoa de bom coração, né? Marquinhos, então, prometeu dar, só que estava custando. E nós estávamos já morando em Porto Alegre, lá na CIS Brasil, né? E, e um dia, na necessidade desses bancos, né, e o púlpito, que seria uma mesa, a minha esposa fez uma oração muito interessante, né? Senhor, toma conta desse processo, que é o processo das cadeiras que a gente precisava, né? Toma conta desse processo. Na verdade, agiliza, Senhor, esse processo. Foi a oração que ela fez. E eu achei graça da oração dela, mas fiquei quieto. No outro dia, estamos indo à tarde para o culto de tarde da bênção, né? E no ônibus eu comecei a lembrar da oração dela e comecei a rir sozinho. Ela olhou para mim, por que você está rindo? Eu disse, porque eu lembrei da tua oração. Não fique zangada comigo, amor. Mas eu achei engraçado, Senhor, agiliza esse processo. E dei risada. Ela ficou séria. Quando saímos, na última parada, uma meia quadra antes da congregação, saímos do ônibus e olhamos lá para a congregação, as janelas laterais abertas, e umas coisas esquisitas. Aí chegamos na congregação, 12 mesas, 12 daquelas mesas redondas, bem grandes. Eu tinha pedido uma. E 50 cadeiras, né?
o senhor agilizou o processo. Falando desse feito para um amigo meu advogado, ele deu risada e disse: olha, é um segredo de Deus para mim ganhar os meus processos, né? O senhor agiliza esse processo. Então, começamos ali um trabalho, crescendo, crescendo, fizemos um curso, pastores de outras denominações vieram para participar desses cursos, inclusive da língua hebraica, que fazia parte, né? E tivemos depois que todo equipamento de som que tínhamos comprado, ainda estávamos pagando, né? Entrou um ladrão, assim, encostou uma carroça e levou todo o equipamento nosso. Dormia um obreiro lá. Só que enquanto ele foi levar a namorada em casa e voltou, bem rapidinho foi isso. Voltou, não tinha mais equipamento de som nenhum. Tinha que começar tudo de novo. Mas a obra de Deus é assim. O diabo veio matar, roubar, destruir. Mas quando estamos fazendo a obra de Deus, lutas teremos. Mas não significa derrotas. Tudo nos anima. E fomos nos animando. Tivemos que alugar depois no centro de Porto Alegre. Recebemos uma oferta de um amado irmão no andar de cima, no primeiro andar, assim, onde eles tinham uma loja de som, né? E mudamos para lá. Logo, uma salinha, né? Era uma salinha. Mas fizemos os nossos cultos ali, era uma bênção, né? E depois mudamos para o centro evangélico do pastor Adão Macedo, ali na Júlio de Castilhos. O trabalho cresceu bastante. Aleluia. Aí o programa de rádio foi um sucesso na Rádio Esperança. Por 5 anos, mais ou menos, eu estive na rádio com esse programa, Shalom Ubrahá, a paz e a bênção. Falávamos sobre igrejas cristãs na Alemanha, que havia igrejas cristãs, havia povo de Deus na Alemanha, quando entrou o nazismo na Alemanha. E a nossa pergunta era: o que aconteceu com a Igreja de Cristo na Alemanha? Eles oravam, eles jejuavam, eles louvavam a Deus, mas a igreja dormia. E a missão sionista veio para acordar a Igreja de Jesus aqui no Brasil, para entender que a igreja precisa fazer a sua parte, é ordem de Deus buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. A igreja precisa fazer esta ação de acordar os irmãos para orar pela salvação do povo judeu. Como? Orai pela paz de Jerusalém. É ordem, não é um pedido. Começamos a ensinar isto. A princípio, logo que eu vim para Jesus, como vocês ouviram meu testemunho no princípio, quando eu entrava nas igrejas, eu tinha que estar me escondendo, porque os pastores só pregavam contra os judeus, porque os judeus mataram Cristo, porque os judeus rejeitaram Cristo. Eu tinha que estar me escondendo. Depois que começamos a fazer esse trabalho da missão sionista, a igreja tem acordado. Já fui participar uma vez de um congresso, eram mais ou menos umas 5.000 pessoas cantando em hebraico, dançando as músicas judaicas, louvando a Deus, glorificando o Deus de Israel. Então, a missão sionista veio para acordar os cristãos para a sua responsabilidade de orar. A igreja que fizer isto é a lição que a missão sionista deu. A igreja que fizer isto estará com as janelas dos céus abertas sobre esse templo e grande crescimento e bênção acontecerá.